Então eu abro tanto o painel da Justiça do Trabalho, como do Tribunal de Justiça e da Justiça Federal. A audiência de 20 mil que você gosta de citar. Eu acho que é a liberdade de horário, flexibilidade. Eu hoje consigo tomar café da manhã todos os dias com meu filho, sempre que eu quero vou na escola buscar. Então é uma liberdade que eu não teria se eu fosse um funcionário CLT. Né? A gente já até falou um pouco, mas assim, como é que é essa comunicação, né, do dia a dia aí, sua com o processo? Você até falou um pouquinho que através de petição, mas fala um pouquinho mais assim, como é que é? É um e-mail que vem, tem um painel do perito, né, que você já colocou? Todos os tribunais, eles têm um painel do perito. Hoje, na era do processo eletrônico, né, toda e qualquer comunicação, pelo menos assim... Então, o mesmo painel que eu tenho lá de advogado com os processos que eu atuo, que eu estou lá como advogado cadastrado, você tem um painel do perito também com todos os processos, as funções são diferentes. Por exemplo, eu não tenho a função de colocar uma petição inicial e de dar entrada num processo, porque eu não sou advogado e no perito. Mas você tem a função de peticionar. Eu tenho a função de peticionar, de consulta processual, visualizar minhas intimações. Eu posso cadastrar processos específicos de receber, não sei se fala, como se pronuncia, se é o push, se que recebe o andamento processual. Eu recebo o e-mail com o andamento processual. Eu comecei cadastrando um a um, só que como eu tenho 1.300, aí chegou uma hora eu não consigo dar conta, vou colocar só os mais importantes, assim, os que já tem sentença eu tiro, porque senão fica um volume de e-mails absurdo, eu não consigo. Mas eu recebo e-mails de cada processo, E você ensina no seu curso como é que funciona esse painel? Eu ensino na prática, porque eu abro literalmente o painel, eu mostro. A prática é mais importante que a teoria. A teoria você mostra ali, o cara não entendeu nada, você abre lá e mostra como é que funciona. A parte teórica do meu curso, eu sinceramente, eu sou muito prático, muito visual. Sim, eu também. A parte teórica eu boto alguma coisa só porque tem que ter, eu tenho que citar, eu tenho que embasar. Sim. Mas porque como você é um perito ativo, né? Você é um perito de verdade, né? Você não é o cara que fez uma perícia aí ele sabe se vender bem mas acaba não tendo conteúdo prático. O cara tem conteúdo teórico, né? De explicar como é que é a perícia. O cara que lê um livro, ele vai conseguir falar. Perfeito. Agora, mostrar na prática, você vê, você acompanha também outros peritos, sabe como é que funciona isso. Tem muita gente aí se vendendo muito bem, mas que na prática não tem conteúdo nenhum, né? Como você tem muito conteúdo, você acaba mostrando o seu dia a dia, que é muito mais e até muito mais proveitoso para quem quer aprender. Entendeu? Você vai ver na prática como é que funciona. Não preciso falar, bromar muito. É só falar o meu dia a dia que tá tudo certo. E então eu abro tanto o painel da Justiça do Trabalho, como do Tribunal de Justiça e da Justiça Federal. Eu abro os três e eu mostro aqui onde eu vejo meus processos. Eu mostro lá que eu tenho um monte de processo. Entendeu? Tem muita gente que vende curso, mas você pede, não, mas abre o teu painel do perito, quantas nomeações você tem? Eu mostro lá todos os processos que eu tenho, que eu já atuei. Como é que eu sou intimado, como que eu visualizo as intimações, como que eu visualizo as peças processuais. Então, eu falo as peças que são mais importantes. Olha, eu vejo normalmente aqui a inicial, eu pego a discussão que o cara está reclamando, eu vejo a contestação, que é a resposta à petição inicial. Se tiver mais de um réu, vai ter mais de uma contestação, eu vejo isso, eu mostro isso, mostro a decisão saneadora, mostro os quesitos, a minha nomeação, despacho com a minha nomeação, para mostrar que eu fui nomeado mesmo naquele processo, entendeu? E a comunicação, ela é toda feita hoje, né, online. Antes, eu peguei a reta final do processo físico, né? Quem entrar agora não vai saber o que é isso. Eu nem falo muito do processo físico, porque realmente não tem mais, quase. Eu tirava uma boletinha no fórum, eu não tinha o site do TJ para você pegar o andamento. Aí eu tinha que ir lá no fórum, tinha umas maquininhas, isso deve estar no museu dos tribunais hoje. Tinha uma maquininha lá que a gente botava lá o número do processo, ia com um papelzinho assim, aí você ia no cartório. O cartório também tinha um papelzinho assim, localizava onde estava seu processo, aí pegava aquele calhamaço lá e botava para um monte de um monte de coisa. E assim, eu peguei a reta final disso, essa máquina acho que ainda tinha algumas, não sei se tem. É mesmo? Você ainda pegou isso ainda? Eu peguei a reta final disso, E hoje, em volta dos tribunais, você via muitos escritórios de advocacia, porque você tinha que trabalhar perto, né? Hoje, o fato de ser eletrônico, facilitou muito, porque você pode... Eu atuo em juízes
com o juiz a 130, 200 quilômetros de distância da minha base, porque o relacionamento ele é todo online. Então, às vezes, eu vou lá uma vez só para fazer a visita ao imóvel, para fazer a visita ao objeto da perícia. Mas eu não preciso, em cada andamento, eu fui notificado da minha nomeação, vai lá no cartório, como era antigamente. Sim, antigamente era assim, agora eu tenho que agendar a perícia, vai lá no cartório. Agora eu tenho que entregar o laudo, vai lá no cartório. Não, eu não preciso, eu posso, da sala da minha casa, do meu escritório, protocolar o laudo, protocolar qualquer manifestação minha. E quais são os pontos negativos e positivos e negativos, ou negativos e positivos desse mercado hoje da perícia? Isso, não vou falar de ganhos fáceis. Vai ganhar de 8 a 10 mil, de 8 a 16, 20 mil, essa perícia de 20 mil que você gosta de citar. Ele faltou para fazer uma perícia aí de 20 mil reais. Né? Mas acontece. Acontece. Mas são eu não gosto de falar nisso como se fosse a regra e induzir as pessoas numa coisa que não é realidade. Mas vamos falar dos pontos positivos. Eu acho que é a liberdade de horário, flexibilidade. Eu hoje consigo tomar café da manhã todos os dias com meu filho. Sempre que eu quero, vou na escola buscar. Então, é uma liberdade que eu não teria se eu fosse um funcionário CLT. Flexibilidade de horário. Você não tem uma chefia imediata. O teu chefe é o juiz, ele não fica o dia inteiro te cobrando. Né? Ele vai te nomear e vai te dar ali normalmente 30 dias para entregar o laudo. Sim. Entendeu? Nesses 30 dias... ele não vai ficar te enchendo a paciência. Sim. Né? E até se você precisar, por algum motivo atrasar, você pode. Não vai fazer isso depois que vencer o prazo, mas você pode ali no 29º, no 30º, você pode protocolar uma petição pedindo uma dilação de prazo, justificar. Né? Eu acho que você não tem aquela cobrança excessiva. Então você tem questão de flexibilidade de horário, não tem uma chefia imediata, você não precisa de experiência, como eu falei. Só o Tribunal do Rio de Janeiro ele exige que você tenha 2 anos de formado. Sim, não são nem 2 anos de experiência, 2 anos de formado. Mas também é só o TJRJ. Outros estados eu não tenho conhecimento. Eu conheço peritos de outros estados e não tem esse tipo de exigência. E na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, na Justiça Federal, não tem essa exigência. Né? Então, acho que você não precisa de experiência, flexibilidade de horário, não tem chefia. Você pode escolher as áreas que você quer atuar. Por exemplo, eu como engenheiro civil, eu não faço processos que envolvam cálculo estrutural, por exemplo. Não é minha expertise, não quero aprender, não quero fazer, não quero me envolver nessas discussões. Então, você pode escolher as áreas que você pode segmentar os seus trabalhos, né? Esses seriam alguns pontos positivos. Hoje, na verdade, você vive da perícia, né? Estamos aqui fazendo uma inspeção com drone. Técnico que eu sempre chamo para fazer essas inspeções comigo. Aqui a gente está numa cobertura, fazendo inspeção aqui. Vamos ver o que vai dar. E mais um ponto positivo também, né? Só corroborando o que você falou, é a renda extra, né? É a possibilidade, como você falou já no início, do cara não precisar sair, deixar essa atividade principal dele para se dedicar simplesmente à perícia, até porque hoje você vive da perícia, mas você tem uma caminhada aí longa até você se estabilizar, né, como perito e ter a quantidade de perícias que você tem hoje. Mas o cara hoje ele pode fazer o curso, ele pode se inscrever no tribunal e pode começar a fazer uma ou outra perícia e isso não vai atrapalhar o dia a dia dele, a vida dele, o trabalho, a renda principal dele. Né? A maioria das pessoas que eu conheço, né, e que se tornaram peritos nomeados e atuantes, são funcionários públicos ou pessoas que já tinham alguma outra ocupação e desenvolvem a perícia como uma atividade secundária, como uma renda complementar, né? Eu, de fato só vivo não é que só vivo o meu forte é a judicial. E assim, os meus mestres falavam, né, que para você viver só de perícia, você leva aí 5 anos, né, para você construir uma carreira e você só fazer isso. Eu acredito que a referência deles era por conta do processo físico. Realmente, o processo físico, você tem muitas movimentações, muitas idas ao cartório, então o processo andava de forma mais devagar, mais lenta. Eu consegui, com 2 anos, né, viver só de perícia. Tem um aluno do meu curso, que eu não gosto nem de dar exemplo, porque para mim ele é um ponto fora da curva. Acho que ele entrou numa região que, de fato, tinha muita necessidade, ninguém conhecia, era um mercado pouco explorado, pouco conhecido. Ele conseguiu com 1 ano
viver só de perícia. Caramba, ele era construtor, ele desistiu de fazer obra e foi trabalhar só com perícia judicial. Pô, que legal. Em um ano, entendeu? Eu nem gosto de citar pegar esse ponto fora da curva, meu aluno. Fosse a regra. Eu nem gosto, mas é um exemplo muito positivo de que é possível. Sim. Tem outros exemplos que o cara, ele, de repente, não vive ainda de perícia, mas ele consegue uma, consegue duas, né? E consegue fazer ali uma renda extra, uma renda complementar. Falamos dos pontos positivos. Sim. Os pontos negativos, o mais importante de citar e de deixar isso claro para quem quer entrar na área são as gratuidades de justiça. Sim. Né? É o famoso Jesus te gratifica. Não, nada a ver, irmão. Mas é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Eu sempre digo que você tem que analisar a gratuidade de justiça sobre a perspectiva do investimento. Sim, é isso aí. Né? É aquilo que te abre porta, é um processo que ninguém vai querer fazer. Então, o juiz, quando ele tem lá os peritos dele já de confiança, pode ser, o cara já tem muita, não vai querer fazer esse processo aqui. Aí você vai lá e faz, você resolve o problema. A gente fala muito isso no nosso canal, Valores e Negócios, né? Você vai lá e resolve um problema, é uma forma de você chamar a atenção. Né? Então, um processo que ninguém queria fazer. Aí tem colegas que pensam, né? Que falam, por menos de tantos mil eu não saio de casa. Por menos, não vale a pena. Será que não vale a pena você fazer um serviço e abrir uma porta? Isso aí, um investimento. E é a porta de entrada. Porque até como você falou, você hoje é um perito que já atua em dezenas de varas aí com diversos juízes. E, na realidade, tem coisas hoje que você não pega mais, que você, até questões de gratuidade, mas no começo você teve que fazer gratuidade. Muita gratuidade. Para abrir a porta. Então, hoje, para o juiz, eu vou dar sempre para o Leonardo. Vou nomear sempre o Leonardo, que já é o período de confiança dele. Sim. Então, para você querer entrar naquilo ali, é muito difícil. Sim. Agora, quando o Leonardo não quiser... Né, que eu acho até perigoso, né? Que você fica abrindo porta. Eu defendo isso. Às vezes você não vende só para ganhar dinheiro. Sim. Você vende também para impedir que o seu cliente vá para a concorrência. Perfeito, é isso aí. Se eu ficar rejeitando gratuidade, da mesma forma que eu entrei no lugar de outros, outros podem entrar no meu lugar. Acertou, miserável. Aí o juiz vai começar de repente pode nem te tirar, mas ele já vai começar a dividir o seu trabalho com outra pessoa. Porque o juiz começa a pensar, esse cara só quer fazer a paga, e aí eu não tenho como pegar a gratuidade e dar para outro, dá para outro. Então eu vou ter que dividir. Então às vezes eu continuo. E a gratuidade é ruim, mas em diversos tribunais ela tem uma ajuda de custo, né? Isso que também não é como renda, que não é de toda ruim. Isso aí, o cara tá vivendo de renda extra, renda complementar. 400, 500 reais ali que ele ganha pra fazer o Tribunal de Justiça do Rio é R$ 438 de ajuda de custo.